Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Essa é a história de uma inscrita do canal. Eu sou babaca por não conversar mais com minha irmã? Desde criança, eu nunca me dei bem com minha irmã porque basicamente ela me provocava o tempo inteiro com coisas que sabia que me incomodavam, me constrangia na frente de todos os nossos conhecidos e, quando eu explodia, ela me batia. Ela distorcia toda a história para nossos pais, para parecer que eu era dramática demais e que eu só tinha explodido sem motivos. Não é a primeira vez que isso dá certo, porque às vezes eu tinha até hematomas pelo corpo, mas na maioria das vezes ela não recebia nenhuma punição. Essa situação não era apenas quando éramos crianças, mas isso acontecia de vez em quando até o ano passado. Ela fazia isso também com nossos outros irmãos, já que ela era mais velha e tinha claramente uma certa vantagem. Até que ela parou com as agressões físicas, mas as manipulações psicológicas ficaram mais frequentes. Minha irmã já fez várias coisas que provavelmente mostram que ela é narcisista. Digo provavelmente porque antes de eu decidir parar de falar com ela de vez, eu já tentei convencê-la várias vezes a ir a um psicólogo, mas ela inventa várias desculpas, mesmo reconhecendo quando está se vitimizando para justificar suas atitudes e que ela precisa de ajuda. Mas para mim, a pior coisa que ela fez comigo e que sinto que nunca conseguirei perdoar é em relação ao abuso sexual que nós duas sofremos. Minha mãe ficou sabendo apenas que aconteceu com ela, e na época eu era uma criança que não queria ver minha irmã sofrendo, sentia medo e queria lidar com isso sozinha. E minha irmã sabia que tinha acontecido comigo também, pode usar a justificativa de ela não lembrar, mas várias vezes ela deu pistas ou falou de algo relacionado a isso comigo. Em vez de contar para minha mãe, conversar comigo ou simplesmente respeitar o meu tempo, porque em algum momento eu estaria pronta para contar, como aconteceu no ano retrasado, o que ela fez foi usar isso para manipular a situação novamente e ser uma super mega vítima. Ao longo dos anos, ela foi melhorando, mas pouco. Comigo, ela passou a ser muito boazinha para conseguir as coisas, porém, sempre que eu falava algo que ela não queria ouvir, era um inferno. Sem contar que agora ela namora umas pessoas estranhas e basicamente fez com que elas morem aqui, sendo que ela divide o quarto comigo e isso é muito desconfortável. Eu também tenho um namorado, mas ele só vem aqui em finais de semana alternados. Ele é tão respeitoso e legal que diversas vezes ela já deu em cima dele e puxou muito o saco dele, tipo quando a gente ainda conversava e eu e ele tínhamos discussões normais de casal. Ela ficava falando para mim que eu tinha que perdoar tudo que ele fizesse comigo, porque eu era uma pessoa abusiva. Ela tentava de todas as formas fazer ele ficar contra mim, porque segundo ela, ele era muito bonzinho porque me dava presentes, então eu não poderia reclamar de nada que ele fizesse. Ela tem uma necessidade meio doida de competir comigo em tudo, principalmente em relacionamentos. Eu e o meu namorado estamos juntos há 2 anos e meio e nunca terminamos, na verdade nunca nos separamos desde o nosso primeiro encontro, e nosso relacionamento é muito bom porque a gente se respeita muito. E ela tem muita inveja disso. Um exemplo disso é que o último namorado dela terminou com ela, e um dos motivos que ele me contou foi que ele não aguentava mais ela o comparando com o meu namorado, porque tudo que ele fazia por mim ela queria que o menino fizesse por ela também. Para mim, é simplesmente muito difícil viver com uma pessoa assim. Isso porque eu citei as principais coisas que me incomodam, mas tem inúmeras outras coisas, tipo, se achar o centro do mundo, não ajudar em nada, ser super sem noção e bagunceira, e não passar sequer um dia sem tentar me provocar ou me ofender. Às vezes parece que só eu percebo essa situação aqui em casa, porém, minha mãe percebe e simplesmente ignora a maioria das coisas, para não ter que resolver os problemas. E fazendo isso, ela basicamente ignora ou me xinga quando eu vou reclamar de uma coisa absurda que minha irmã faz. Outro motivo pelo qual minha mãe ignora também é o fato de, na cabeça dela, minha irmã merecer mais atenção por ser uma pessoa mais frágil, e eu e meus irmãos sermos muito fortes, então precisamos entender tudo que minha mãe faz, porque ela precisa disso. Enfim, gente, eu fiquei quase o ano passado inteiro sem falar com minha irmã. Voltei no começo desse ano porque minha mãe insistiu muito, e eu estava achando que eu estava exagerando, porque quando todo mundo começa a dizer isso, começa a entrar na mente, sabe? Mas aí eu vi que não estava dando certo, e novamente ela estava se aproveitando tanto de mim quanto do meu namorado. Decidi me afastar novamente, o que obviamente ela não levou bem, e as agressões psicológicas pioraram. Sempre que estamos no mesmo ambiente e eu me aproximo dela, ela costuma me ofender ou debochar de mim sussurrando.
Eu sei que não estou errada em parar de falar com ela, porém, queria desabafar e relatar como é viver com uma pessoa narcisista que sempre é a vítima da situação, a heroína, a pessoa mais bondosa de todas. Esqueci de relatar também que uma das coisas que mais me incomoda é a forma como ela trata meus irmãos, porque não quero que eles tenham os mesmos traumas que eu. Temos 2 irmãos, um de 11 e outro de 3. O de 11 saiu de casa para morar com meu pai porque ela não o respeitava de forma alguma, e mesmo assim minha mãe não fez nada. Enfim, acho que não tem solução, e não vejo a hora de me formar logo na escola para sair de casa. Porque estudo em período integral e não tenho como trabalhar, senão eu já teria dado um jeito de sair daqui, mesmo que eu passasse muita necessidade em algum lugar. Eu, 26, sofro de Asperger e achava que era sexual. Conheci alguém, 23, que me faz questionar tudo. Na verdade, não tenho certeza por onde começar. Eu tenho uma forma leve de Asperger e sempre tive dificuldade em interagir com os outros. Acho difícil entender ou me relacionar com as emoções das pessoas, e por causa disso, muitas vezes fui excluído. Ainda tenho poucos amigos e estou mais do que feliz em manter as coisas como estão, já que não gosto muito de mudanças de qualquer forma. Além disso, sempre pensei que fosse assexual, passei por muita terapia e essa foi a conclusão deles também. Nunca tive emoções ou reações em relação a outras pessoas. Nunca senti algo forte por alguém. Realmente não tive nenhum desejo sexual também. Talvez tenha me masturbado algumas vezes apenas por curiosidade, mas mesmo assim isso não significava muito para mim. Eu estava satisfeito com minha vida até conhecer a Zara. A Zara não é nada parecida com qualquer pessoa que eu já conheci antes. Eu gosto de ordem e organização em minha vida, já a Zara é incrivelmente desorganizada, bagunceira, muito tímida, mas ao mesmo tempo, barulhenta. Apesar de tudo isso, ela é realmente muito inteligente. Ela tem opiniões fortes sobre tudo, desde política até filosofia e medicina, e questiona tudo, acredita que tudo tem 2 lados e questiona as alternativas. Eu poderia continuar falando sobre por que nos tornamos amigos, mas vou manter isso breve. É desnecessário dizer que algo realmente me atraiu nela e ainda não sei porquê, já que ela é completamente oposta a tudo que eu preciso. Eu mudei nos 8 meses em que nos conhecemos. Eu costumava consumir comida apenas para fins energéticos e basicamente me limitava às coisas que estava acostumado. Era assustador para mim experimentar uma comida diferente ou ir a um restaurante diferente. Zara é apaixonada por comida, então ela meio que me obrigou a sair da minha concha para experimentar coisas diferentes que ela cozinhava. Nunca experimentei algo tão satisfatório em minha vida. Ela cozinha do Mediterrâneo à culinária asiática e alemã, e eu fico impressionado com tudo isso. Estou realmente ansioso pelos dias em que ela cozinha, porque é incrivelmente delicioso, e não sou o único, nossos outros amigos em comum também elogiam o quanto sua culinária é incrível o tempo todo. Por causa dela, tive coragem de experimentar lugares diferentes também e estou muito feliz com isso. E acho que a parte mais importante que me confunde é minha sexualidade. A Zara me excita em muitos níveis, inclusive sexualmente. Às vezes, me preocupo que ela possa perceber, mas felizmente isso não foi um problema com as calças apertadas, mas isso é tão novo para mim. Nunca aconteceu isso comigo antes. Nunca tive vontade de tocar outra mulher, mas me pego sonhando em beijar a Zara, segurar sua mão, passar meus dedos em seus cabelos. Ela não sabe de nada disso. Acho que ela me vê como um amigo próximo, mas não tenho certeza se ela sente algo mais por mim. Certa noite, ela dormiu em meus braços. Estávamos assistindo Game of Thrones juntos e ela adormeceu com a cabeça em meu ombro. Não sou a única pessoa que percebe a Zara, ela tem um visual muito único, eu conheço vários caras que tentaram paquerá-la desde que a conheço, e ela os rejeitou todas as vezes. Seus amigos a incentivam a sair, já que aparentemente ela nunca namorou ninguém, por escolha dela, mas, quando nos conhecemos, ela disse que não quer procurar nada e que, se um dia se sentir apaixonada por alguém, deixará acontecer, mas não vai namorar alguém apenas para ver se vai se apaixonar, pois ela não gosta das expectativas disso. Então agora estou confuso com tudo, incluindo minhas emoções e sentimentos. Tenho bastante certeza de que estou apaixonado por ela, embora não saiba como o amor deveria ser. Mas não tenho certeza se devo me abrir com ela, e se o fizer, o que devo dizer? Não quero perdê-la como amiga se ela não estiver interessada. Além disso, não tenho certeza se não sou assexual ou se meus desejos sexuais vão continuar. Não seria justo para ela se eu começar normalmente e depois ela descobrir que não sou normal, se é que me entende?
Algum conselho sobre o que fazer de melhor? A atualização. Depois de muito pensar, decidi que queria tentar. Eu ainda estava com medo de poder perder a amizade dela, mas se ela estivesse com outra pessoa porque eu nunca disse nada, provavelmente me arrependeria por não ter dito muito mais. Estávamos assistindo a outro episódio de Game of Thrones, como fazemos toda semana. Eu planejava apenas dizer que gosto dela, após vocês aconselharem contra o eu te amo, mas também estava difícil para mim articular meus sentimentos. Em vez disso, listei todas as coisas que ela faz que eu acho que a tornam única e incrível. Em algum momento, murmurei que, apesar de ser extremamente bagunceira e desorganizada, ela era capaz de qualquer coisa e tudo. Ela ficou um pouco preocupada. Se você fosse meu médico, eu pensaria que você estava prestes a me dar uma sentença de morte. Por que está sendo tão legal? Você nunca elogia ninguém. Está se sentindo bem? Não me assuste. Ela começou a tocar minha testa para sentir minha temperatura e, como eu estava nervoso pra caramba, eu devia estar vermelho como um tomate, provavelmente superaquecendo. Dava até para fritar um ovo no meu rosto. Eu sou horrível em fazer isso, então acabei soltando. Eu acho que estou apaixonado por você. Sim, percebi que falei besteira e disse, não, quero dizer, gosto de você. Ela passou de preocupada para confusa e depois para bem-humorada. Ela ficou me encarando por um tempo, e isso só piorou, porque eu podia ver que ela estava sorrindo, mas não tinha certeza se ela estava rindo da minha estupidez ou de alguma outra coisa. Ela ficou me provocando por um tempo perguntando então, é amor ou gostar? Eu disse que não queria assustá-la, então ela podia escolher o que preferisse. Sim. Então comecei a voltar atrás e disse que ela podia ignorar tudo e comecei a pedir desculpas por deixá-la desconfortável. Foi quando ela me mandou calar a boca. Não me lembro exatamente o que eu estava dizendo, mas ela me disse depois que eu estava falando a 1000 por hora e ela não conseguia entender nada. Mas aí ela disse que também gosta de mim. Não nos beijamos, apesar de eu querer muito, mas não conseguia me aproximar o suficiente para fazer isso. Em vez disso, apenas ficamos abraçadas e conversando. Desde então, temos nos encontrado todos os dias e fazendo coisas bem bobas. Na noite passada, decidimos passar o dia e a noite inteira na cidade, em vez de voltarmos para casa. Deitamos na grama e só conversamos e ficamos abraçados. Eu disse a ela que iria beijá-la quando fossem 5 horas da manhã, não me pergunte por quê. Então, conversamos até às 5, e ela me lembrou que era às 5 horas. Então, começamos essa coisa bem estranha em que eu ficava dizendo que ia beijá-la muito em breve, mas não conseguia fazer isso e ficava me repetindo. Mas então ela se aproximou e bem, eu fui em frente. Foi só um selinho, mas foi incrível. Ela começou a rir e eu a beijei novamente. Ela continuou rindo e eu disse a ela que, a menos que ela parasse de rir, eu não pararia de beijá-la, e ela riu mais ainda, então fui além de apenas um selinho. Foi ou é um dos sentimentos mais incríveis que já tive. Beijamos a manhã inteira. Ela disse que não conseguia controlar o riso porque ela também estava nervosa, ela ri quando está nervosa. Então ela não estava rindo de mim. Então é isso, acho que é seguro dizer que eu não sou assexual. Parte de mim ficou triste por ter perdido isso durante todos esses anos, porque nada se compara, mas a outra parte de mim está muito feliz por ter acontecido com a Zara, ela é verdadeiramente incrível. Ah, uma última coisa. Ela disse que também me ama, depois do beijo, embora ela estivesse preocupada em dizer isso cedo demais. Minha enteada passou de uma adolescente hormonal maluca para uma adolescente doce e amorosa depois de salvar a minha vida e do meu bebê, e agora estou tentando encontrar uma forma de agradecê-la de maneira especial. Há algumas semanas, eu estava grávida de 36 semanas do meu filho. Nesse dia, meu marido saiu às 8 horas e levou nossos 2 filhos mais novos para a casa dos pais dele, e minha enteada já tinha saído para pegar a grade curricular do último ano do ensino médio e fazer algumas outras coisas para o ano letivo. Eu estava sozinha em casa quando, de repente, entrei em trabalho de parto. Eu estava limpando o banheiro das crianças quando percebi que achava que só precisava usar o banheiro. Senti muita pressão e, quando olhei para baixo, os pés do meu bebê estavam para fora. Eu consegui me mover para o chão e então percebi que estava sangrando muito, não conseguia me mover e tive que literalmente gritar por socorro, na esperança de que um vizinho ou alguém que passasse percebesse. Não sei quanto tempo fiquei no chão, mas parecia horas, mas depois de um tempo ouvi a porta da frente abrir e fechar e gritei. Minha enteada correu para o andar de cima e me encontrou no chão do banheiro, ela pegou algumas toalhas e pegou o telefone para ligar para o 911.
Eu sabia que ela estava realmente assustada e tive que pegar na mão dela para tranquilizá-la. O atendente no telefone basicamente disse que ela teria que fazer o parto sozinha até a ambulância chegar. Ela seguiu tudo o que o atendente disse e conseguiu ajudar no nascimento do meu bebê, mas quando ele saiu, ele não estava respirando, então ela praticamente revirou o banheiro procurando um aspirador nasal, e quando conseguiu fazer o bebê voltar a respirar, os paramédicos haviam chegado e tanto eu quanto o bebê fomos levados ao hospital. Mais tarde, quando meu marido chegou ao hospital, o médico disse a eles que se minha enteada não tivesse chegado em casa quando chegou, tanto eu quanto o bebê teríamos morrido. Mesmo depois de eu e o bebê termos recebido alta e voltado para casa, meu marido ainda não tinha conseguido tirar folga, então minha enteada tomou a iniciativa de cancelar todos os seus planos com os amigos e cuidar das crianças enquanto eu descansava, cozinhava e limpava a casa também. Ela tem sido meu pilar em tudo isso. Para ser sincera, nessas 3 semanas, pude conhecê-la melhor do que nos 11 anos em que sou sua madrasta. Nunca fui tão grata pelo que ela fez. Mencionei ao meu marido ontem à noite que sinto que ela merece um presente ou algo assim para mostrar nossa gratidão pelo que ela fez. Nenhum de nós consegue pensar em nada, alguma ideia? Minha esposa me traiu e agora tem tantas exigências, e isso parece tão injusto. Eu, 30, e minha esposa, 30, nos casamos recentemente. Estávamos juntos há 6 anos antes do casamento e noivos por 3, adiamos o casamento 2 vezes por causa da Covid. A saúde mental dela sempre foi um desafio, depressão, TDAH, ansiedade, mas durante o relacionamento parece que tem piorado aos poucos, e a Covid foi realmente difícil. Ela teve muitas dificuldades em não ver pessoas durante o auge da pandemia, além da ansiedade causada por um susto de saúde na família. Durante esse período, ela perdeu o emprego, mas conseguiu um novo rapidamente, porém com horários mais irregulares por ser remoto. Sempre tentei ser o mais solidário possível, e ela já disse no passado que sentia que eu era a única pessoa que ela já conheceu que a fazia sentir que poderia se tornar quem ela quer ser. Mas acho que isso parou de ser verdade em algum momento. Alguns meses após nosso casamento, ela pegou Covid e também teve sintomas de Covid prolongados por um tempo. Foi muito difícil mental e fisicamente. Acredito que ela estava em recuperação na maioria das vezes após vários meses, quando pegou Covid novamente teve sintomas prolongados novamente. Já sabíamos como lidar melhor com isso, então melhorou um pouco mais rápido, mas em termos de estresse, tudo ficou demais. Após o segundo episódio de Covid, começamos a ser muito mais cuidadosos com o uso de máscaras. Comíamos apenas em ambientes fechados em ocasiões importantes e usávamos máscaras em bares. Sentávamos do lado de fora no inverno em qualquer lugar que ainda tivesse mesas ao ar livre. Mas depois de sua segunda recuperação, ela entrou em uma depressão pior do que eu já tinha visto antes. Ela decidiu tirar uma licença do trabalho. Durante o episódio depressivo e a licença, eu a alimentava, fazia todas as tarefas domésticas e trabalhava em período integral. Durante sua licença, ela começou a melhorar. Ela tentou fazer muitas coisas, como aulas, mas a única coisa que ela realmente fazia com consistência era yoga. O horário de sono dela estava muito irregular devido à depressão, então ela costumava ter dificuldades para dormir, resultando em ficar acordada até tarde e depois tirar cochilos e continuar em um ciclo de horários de sono tardios. Isso significava que ela fazia aulas de yoga mais tarde, após o jantar, e depois tinha energia. Ela dizia que iria a um bar com amigos da aula ou que iria desenhar em algum bar depois. Ou que precisava pensar em ir à terapia, etc. Geralmente, ela dizia que sua intenção era ficar no bar por 1 ou 2 horas e depois voltar para casa. Mas inevitavelmente, ela dizia só mais 2 horas enquanto penso nas coisas e repetia isso, até que os bares fechassem. Então ela voltava para casa, às vezes bêbada. Durante a recuperação de um episódio depressivo e de Covid, pensei que esse era um mecanismo de enfrentamento pouco saudável e que estava piorando ainda mais o sono dela. Isso significava que ela dormia durante o dia e não obtinha vitamina D, e a qualidade do sono é tão crucial para a saúde mental também. Eu expressava meus pensamentos sobre isso, mas ela sempre foi defensiva em relação ao meu feedback. Escrevi sobre isso várias vezes em meu diário e conversei com ela sobre isso, inclusive pedindo para que ela falasse sobre isso com a terapeuta dela, mas em nossas sessões de terapia de casal, nunca conseguimos abordar as questões que eu tinha sobre a comunicação dela. Apenas falamos sobre os métodos que eu deveria usar para garantir que não a provocasse com base em traumas passados e como ambos poderíamos desarmar, coisas muito valiosas, é claro. Mas dessa vez acho que foi demais.
Durante os momentos em que ela saía, os caras conversavam com ela. Eventualmente, um deles a convenceu, e eles se beijaram. Ela deu a ele o e-mail dela alternativo, e eles se encontravam para se beijarem, eventualmente chegando a ter relações sexuais. Ela também conheceu outras duas pessoas com quem disse querer algo puramente físico, mas ela afirma que nunca teve relações sexuais físicas com eles. Ela enviava mensagens provocantes para eles e se masturbava com base nessas mensagens. Descobri isso quando peguei o celular dela para carregá-lo enquanto ela tirava um cochilo. Nós temos acesso um ao outro através da face e da impressão digital. E quando você começa a carregar, a tela acende e mostra notificações antigas. Vi uma mensagem estranha, então abri o celular e ali. No início, não achei suspeito quando cliquei nela e não tinha absolutamente nenhuma suspeita até perceber o que eu estava realmente lendo. Eu olhei para aquilo puramente com curiosidade porque éramos tão abertos um com o outro, eu pensava. Fiquei perturbado, mas também vi que esse cara enviou e-mails para o e-mail alternativo dela que ela não deixa aberto por padrão. Enviei esses e-mails para mim mesmo para que ela não pudesse negar nada depois. Ela acordou do cochilo, e nós conversamos e choramos. Eu estava tão arrasado e entorpecido. Mas o arrependimento dela parecia tão completo, e ela disse que estava morrendo de vontade de ser desejada e se sentir jovem e viva. Ela disse que nunca quis estar com mais ninguém. Ela disse que está confusa, mentalmente, e que sente muito por ter destruído nosso casamento também. Eu queria trabalhar nisso, na saúde mental dela e em nós, e disse que queria ficar com ela. O dia seguinte foi difícil, mas de alguma forma parecia que superamos isso. Em seguida, ela teve uma consulta com a terapeuta. Conversamos sobre isso depois. Parece que a terapeuta dela disse a ela. Ela nunca fez isso antes, então não é quem ela é. Ela se sentia presa e queria atenção. O afastamento do trabalho e a liberdade estão funcionando para sua saúde mental, o que é verdade. Foi uma violação de privacidade a maneira como eu descobri. E durante essa conversa, todas essas coisas que ela disse foram muito defensivas e com uma atitude de me culpar por suas ações. Eu não fiquei feliz com a falta percebida de culpa. Nos próximos dias, ela pareceu assumir a responsabilidade, e eu tinha esperança para o nosso crescimento a partir disso. Mas então ela queria pensar sobre o que fazer com o trabalho depois de uma aula de yoga à tarde. Isso foi 5 dias depois de eu descobrir. Depois, ela adiou novamente a hora de voltar para casa. E de novo. Eu disse a ela para levar o tempo que precisasse, até ela me dizer que estaria em casa às 2 horas. Eu disse que ela não podia fazer exatamente a mesma coisa que fez quando traiu, tão logo após a traição. Como ela espera que eu confie nela? Ela tinha o compartilhamento de localização no telefone, e eu fui ao bar onde ela estava. Eu disse isso a ela novamente pessoalmente. Ela disse que ficaria até às 2 horas e é assim que seria. Eu saí, e ela voltou para casa mais tarde. Não acredito que ela tenha traído ou algo do tipo. Após a terapia de casal no dia seguinte, ela teve outra consulta com a terapeuta algumas horas depois. A partir desse momento, basicamente ela não tem estado em casa. Ela me conta planos meio soltos, jantar com uma determinada amiga, mas nada além disso. Ela diz que precisa de espaço. Ela volta tarde para casa e dorme no sofá até eu acordar, depois vai para nossa cama até a hora de sair de casa novamente. Com base em nossa sessão de terapia de casal, acredito que ela vai exigir mudanças de mim para que ela não se sinta presa. Eu não quero que ela se sinta presa. Eu quero que ela esteja saudável e tenha mecanismos de enfrentamento saudáveis e que queira estar comigo. Ela ainda me envia mensagens dizendo eu te amo, mas não me diz que me ama há uma semana. Estou tão assustado que ela queira se separar de forma mais completa. Não apenas por mim, mas por ela. Ela teve ideias suicidas, e eu só quero que ela esteja bem. Acho que ela projetou o relacionamento de seus pais em mim e verá qualquer coisa que eu faça como controlador ou irritante nesse momento. Acredito que sua terapeuta também tenha ouvido ela falar de mim dessa maneira e esteja encorajando a separação. Não acho que sua terapeuta esteja errada com base no que ela ouviu, mas acho possível que minha esposa esteja sendo seletiva sobre o que conta para a terapeuta. Por exemplo, ela não contou para a terapeuta que estava me traindo por 2 meses. Acho que ela também não estava contando para a terapeuta com que frequência ela saía sozinha para beber. Na nossa próxima sessão de terapia de casal, acho que vão me dizer que ela está se mudando, e se eu não quiser isso, vou estar controlando ela novamente. Não sei como chegamos a esse ponto. Quando a terapeuta de casal descobriu, ela me disse, só porque ela se sente presa não significa que você a está prendendo.
Mas estou com medo de que minha esposa, que definitivamente sentiu que eu a dominava em nossas conversas, esteja escolhendo agora colocar o pé no chão. Parece o momento e a decisão mais injustos, mas não quero perdê-la e começar minha vida toda de novo. Também não quero me submeter a isso e fazer com que ela pense que ela está certa em acreditar que eu quero controlá-la. Isso resultaria em uma vida em que ela me ressentiria em sua mente. Sei que não sou inocente, procuramos terapia de casal antes disso acontecer por um motivo. Sou argumentativo, e ela é acionada por confrontos devido a traumas passados. Trabalhamos muito nisso, e estou melhorando, mas não sou perfeito. Mas, acima de tudo, quero que ela seja feliz e saudável, e pensei que ela soubesse disso. Então, como ela pode pensar que eu quero controlá-la em vez de acreditar que ela está lidando de forma pouco saudável? Não sei como transmitir esse texto, mas estou me sentindo meio entorpecido agora ao escrevê-lo. Não posso enfatizar o suficiente que tento compreender em todas as conversas, mesmo que ela sinta que estou apenas tentando vencer ou se a conversa se intensifica devido ao meu tom ou ao trauma dela. É a questão principal sobre a qual conversamos e dói muito que ela realmente pense que eu quero controlá-la, apesar de estar propondo, não exigindo, algo tão leve quanto estar em casa até meia-noite nos dias de semana e tentar dormir bem para a saúde mental dela. Você está no meio disso, então não consegue enxergar a situação como ela realmente é. Ela pode estar passando por problemas de saúde mental, mas parece que você fez o que pôde para ajudá-la. Você não pode forçá-la a se ajudar. Ela precisa querer isso por si mesma. Talvez você não esteja aprendendo ela literalmente, mas ela provavelmente sente que o casamento de vocês a sufoca. Acredito que ela tenha chegado perto da morte e decidiu que quer fazer o que quiser, não importa o quão autodestrutivo seja ou o quanto isso a machuque. Você não pode consertar isso. Se ela não estiver disposta a curar o casamento, não há como mudar isso. Quanto mais você tenta controlar isso, mais ela vai se afastar. Não acho que a saúde mental dela deva ser mais importante que a sua. Você já a priorizou o suficiente. Para se recuperar da infidelidade, o parceiro que traiu precisa não apenas sentir vergonha ou culpa, mas também ter um profundo senso de remorso e estar disposto a fazer um esforço extra para ajudar o parceiro e o casamento a se curarem. Pelo que você descreveu dela desde o dia em que descobriu a traição, ela está longe de sentir remorso. Ela quer culpar você e fazer disso sua culpa. Não é. Ela não quer se sentir mal. Ela não quer se esforçar para fazer as coisas darem certo. É clichê, mas quanto mais você tenta segurar a areia, mais a perde. Concentre-se em sua própria cura e saúde mental. Você vai acabar se fazendo mal ao tentar correr atrás dela, se adaptar a ela, e, no final, você vai se perder. Considere a separação e realmente deixá-la ir. Atualização. Vou fazer uma atualização e depois responder a alguns feedbacks comuns que recebi. Depois de ver o terapeuta de casais novamente, o terapeuta de casais e o meu terapeuta sentiram fortemente que minha esposa provavelmente tem transtorno bipolar, tipo 1 ou 2 desconhecido, desencadeado pelo longo período de Covid ou algo assim. Alguns familiares também suspeitaram disso. Nas últimas semanas, tivemos alguns ciclos em que ela volta chorando para mim, pedindo desculpas, dizendo que não quer ninguém além de mim, todas as coisas que eu quero ouvir. Falamos sobre como nosso futuro pode ser, se precisamos mudar de lugar ou fazer algum tipo de recomeço. Nós nos reconciliamos, inclusive sexualmente. Essa forma de absolvição parece acalmá-la, mas depois ela parece ficar inquieta novamente e sai por períodos cada vez mais longos, novamente com comportamentos perigosos. Ela também admitiu ter continuado a trair nesses momentos. Estou preocupado com isso, pois ela volta de onde quer que tenha ido por volta das 6 da manhã e dorme por 14, 15, até mesmo 19 horas. Parece um comportamento muito estereotipado do transtorno bipolar. Conversando com o meu terapeuta, percebi o quão improvável é que isso termine bem. Eu amo essa pessoa e, por mais que eu queira o melhor para ela, não há garantia de que eu esteja realmente ajudando. Não porque eu não esteja fazendo tudo o que posso, mas porque toda mudança para ela precisa ser interna. E estatisticamente, o transtorno bipolar leva um tempo para ser tratado, e mesmo que seja tratado com muito sucesso, voltaremos a ter um relacionamento em que ela estava tão insegura se era boa o suficiente para mim, sobre sua própria inteligência e sobre confrontos, que será difícil pensar que vamos conseguir superar isso, independentemente do que façamos. Então, basicamente, tomei a decisão interna de que buscarei uma separação legal, basicamente o divórcio com finanças separadas, mas ela pode continuar no meu plano de saúde.
Meu terapeuta também disse que eu exibo alguns padrões de controle para aliviar a ansiedade, então alguma incerteza será boa para aprender a lidar com isso. Então acredito que será uma situação em que todos sairemos ganhando, minha saúde mental, minha esposa e meu futuro. Vou me preparar para tudo isso e, quando achar que minha esposa estiver em um lugar estável, vou pedir a separação. Ela já havia arrumado suas coisas com a intenção de sair de qualquer maneira, então acho que pode ser relativamente tranquilo. Vou fazer algumas viagens sozinho e pedir a alguns amigos para planejar uma viagem diferente comigo também. Também tenho me conectado com muitos amigos antigos e restabelecido minha antiga comunidade, e fico triste por ter perdido contato com tantas pessoas maravilhosas e tão feliz por ter conseguido trazê-las de volta à minha vida. Quanto ao feedback, muitos de vocês estavam certos de que ela continuaria a trair. O usuário His Wife foi realmente incrível e disse o que eu precisava ouvir. Não consigo expressar o quanto sou grato por ser gentil enquanto prioriza meu bem-estar. Houve outros também, e fico feliz que tenham dedicado um tempo para me responder. De outra forma, todos que insinuaram que eu não me respeito ou que não tenho autoestima estão simplesmente errados, e geralmente não são muito úteis. Talvez para outras pessoas, isso fosse um alerta, mas posso dizer que isso não me pareceu útil de forma alguma. Eu realmente tenho uma incrível resiliência, perdi um dos meus pais muito cedo na vida e superei a pobreza na infância, e autoestima, e estou pessoalmente muito orgulhoso de mim mesmo por considerar o que é melhor para os outros, mesmo quando estou passando por dificuldades. Não tenho dificuldade em me defender. Eu escrevi isso uma semana depois de descobrir. Também quero alertar para o coro típico de chamar parceiros infiéis por todos os adjetivos negativos possíveis. Muitos merecem, é claro. Mas a vida geralmente não é tão preto no branco, e, embora eu não desculpe as ações dela, minha esposa não é como muitos de vocês a descreveram. As pessoas são complexas. Ela pode mentir para mim e sentir remorso. Ela pode se sentir controlada sem que eu seja controlador. Ela pode ter traumas e projetá-los em mim, mas isso não significa que eu seja responsável por eles. Nem toda mentira é manipulação psicológica. Ela pode ser empática com os outros e não comigo. Não estou desculpando as ações dela, ela sentirá as consequências por elas. De forma geral, achei o tom de muitos comentários surpreendentemente pouco úteis, mas você obtém o que paga. Para o futuro, acredito que devemos lembrar que muitas pessoas que postam neste espaço estão passando por um dos piores momentos de suas vidas, e estender um pouco de compreensão não é tão difícil. Obrigado por lerem. Mano, você precisa se livrar do câncer de forma completa e limpa. Por favor, diga-nos que você tem um advogado para este processo. Entendi, isso é um pouco do tipo de coisa sobre a qual eu estava falando. Obviamente, seu comentário não é tão ruim, mas chamar alguém de câncer é um pouco demais, não acha? Eu recebi vários comentários muito piores e várias mensagens privadas realmente ofensivas e veementes sobre o meu post inicial. Geralmente, isso cheira a uma masculinidade insegura, e a implicação de que qualquer mulher que trai possa ser perdoada é um insulto a todos os homens. Eu entendo que as pessoas se identifiquem fortemente com isso por causa das questões de infidelidade, mas é demais e não é útil. Nenhuma dessas pessoas me conhece ou conhece minha esposa e isso vem com uma projeção tão raivosa que não ajuda ninguém. Novamente, isso não significa que eu esteja dizendo que você é um exemplo particularmente ruim disso. Sim, eu tenho um advogado, mas espero um processo de divórcio colaborativo e não conflituoso para economizar tempo, dinheiro e estabilidade emocional. Mano, esse cara tem que entender. Embora ele possa discordar de alguns comentários, vale a pena notar que ele está mostrando mais resistência contra as críticas severas do que algumas das questões que ele levanta em seu post. Ele parece tão temeroso de ser rotulado como controlador e inseguro por ela e pela terapeuta. Ele também mencionou que ela escondeu da terapeuta que estava traindo, tática de traidora para desviar toda a culpa para o traído. Ela está jogando xadrez 4D projetando todas as coisas negativas em cima dele, enquanto remove toda a responsabilidade através da psicose dela. Ela espera que ele seja o marido empático que perdoa tudo porque ela está passando por traumas. Ele está tão esgotado que está tentando racionalizar que as coisas não são preto no branco. Essa é uma linha clássica quando alguém sabe que não tem argumento real que exista na racionalidade. OP, ela está jogando com você. Ser argumentativo é a parte mais racional de você e está responsabilizando ela. A terapia de casais para muitas pessoas que vi no Reddit é baseada na premissa de manter as pessoas juntas. Claro que eles encontrariam maneiras de te culpar, dessa forma você se sentiria obrigado a trabalhar nas coisas.
Você não é perfeito, ninguém é. As pessoas podem discordar de mim, mas ninguém é tão frágil que não possa ser responsabilizado por nada. Trair é inadmissível. Ela poderia ter comunicado todas essas coisas antes de trair. OP tem que perceber que ela sendo consciente o suficiente para orquestrar casos e escondê-los, o que mostra que ela sabe o que está fazendo. Se não, por que esconder? Exatamente. OP, você nunca deve deixar alguém se aproveitar de você e te humilhar enquanto silencia a sua voz. Isso é tóxico, porque é como ser intimidado e ninguém se importa. Os problemas dela não diminuem seus sentimentos. De jeito nenhum. Não assuma a culpa por uma merda que ela deveria ter comunicado. Como você pode ser argumentativo e controlador, mas ela tem a capacidade de trair por meses? Isso literalmente parece muitas histórias do Reddit em que uma mulher é pega traindo, mas o marido era abusivo. OP, isso é confuso e é bom que você tenha um advogado para descobrir suas opções, boas, ruins ou feias. Espero que você consiga encontrar uma solução para o seu problema. Você vai receber críticas, não importa qual decisão tome, pense sobre o resto da sua vida. Se você tem ou quer ter filhos, esse é um bom ambiente para isso? Você acha que pode superar as mentiras e a traição ou confiar nela novamente? O que acontece se ela melhorar e recair no futuro? Lembre-se que ela mentiu e traiu por meses. Qualquer pessoa pode prometer a lua quando está tentando apaziguar alguém. Você poderia ter pego uma DST por causa das escapadas dela. Pense muito bem, cara. Boa sorte, que a luz brilhe sobre você um dia. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 16 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.